Olá, meus amigos, passando aí hoje nesse vídeo nós vamos explicar, né, algumas das grandes navegações portuguesas, né, lá do século XV. Principalmente, futuramente nós vamos falar também sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral na rota do Brasil, né, a caminho da Índia, que representa, né, o fim de um longo ciclo de pesquisas e aperfeiçoamentos náuticos na escola de Sagres, né, que realmente foram feitos por Portugal durante o século, né, XV. Então, se o lento contorno da costa da África em 1475, né, foi fundamental para a elaboração do curso da primeira armada que chegaria ao Oriente, né, e futuramente ao Brasil, não pode haver dúvidas que o impulso decisivo para a elaboração do roteiro que levou Vasco da Gama à Índia em 1498, se ficou, né, a dever 3 viagens, né, os itinerários de Diogo Cão em 1482 e 1485, e o trajeto percorrido por Bartolomeu Dias em 1487 e 1488. Então, em 1482, Diogo Cão passou o rio Zaire e avançou, né, ao longo da costa angolana. Em 1485 voltou àqueles locais e levou suas caravelas até cerca de 1.400 quilômetros do Cabo da Boa Esperança. Em 1488, Bartolomeu Dias continuou a viagem de Diogo Cão e mostrou que a ligação entre os oceanos Atlânticos e Índico estava no termo austral da África. Então, grande descoberta para as navegações portuguesas, não é verdade? Então, as 2 viagens nas quais Diogo Cão avançou determinadamente, por assim dizer, ao longo da costa africana, né, parecem ser então de fato, né, uma afirmação irrefutável de que os portugueses procuravam nesse termo austral, né, da África, a ligação entre o Oceano Atlântico e o Índico. Então, em 1486, voltou ao Rio Tejo a frota capitaneada por Diogo Cão tinha deixado Lisboa em 1484. Então, o rei Dom João II foi imediatamente informado sobre o tipo de dificuldade que se apresentavam, né, à navegação e principalmente à vela para fazer o contorno marítimo da África. Então, passo aí marcante para a desejada rota da Índia pelo Sueste. Então, nesse momento, então, os navegadores portugueses dominavam já o regime dos ventos, e conheciam também as correntes marítimas de grande parte do Oceano Atlântico. Então, esses conhecimentos tinham mostrado que o afastamento do litoral e a opção por um curso pelo mar adentro, aproveitando ventos e correntes favoráveis, né, era então navegar pelo mar largo a melhor opção, a mais conveniente, a navegação à vela. Então, em face das observações de Diogo Cão, esse crescimento das ciências náuticas, então, principalmente pela escola de Sagres, então o rei de Portugal mandou preparar então uma frota para dar seguimento às viagens de exploração da costa austral da África. Então, o comandante da nova expedição foi Bartolomeu Dias, que recebeu as necessárias instruções de Diogo Cão e largou de Lisboa em agosto de 1487. Em dezembro de 1488, os barcos regressavam ao Tejo com a notícia de que tinham sido dobrado o Cabo da Boa Esperança, né, e alcançado então o Oceano Índico. Então, estava descoberta a passagem de Sueste. Um grande descobrimento aí. Então, os 16 meses da viagem de Bartolomeu Dias e da sua tripulação proporcionaram a Portugal conclusões que tornaram esse esforço um momento decisivo para o conhecimento científico e a técnica de navegação, então, do Oceano Atlântico Sul, e fornecer os últimos dados, então, para a programação para o desenvolvimento de todas as viagens posteriores
a 1487. Então, os portugueses não eram aventureiros de modo algum. Ao contrário, faziam suas experiências náuticas, tinham conhecimento profundo das correntes marítimas e ventos e aperfeiçoamento da sua nau, das velas e toda a ciência náutica que tinha chegado a eles até aquele momento e desenvolvendo outras. Então, a ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança e a experiência das longas navegações pelas águas atlânticas permitiram então concluir que, embora as caravelas, navios de velas triangulares que podiam velejar contra o vento oferecessem melhores condições de navegação, finalmente tinham sido encontradas as soluções e as rotas que permitiram navegar com segurança, utilizando naus, barcos que têm maior porte e oferecem mais amplo calado para transportar homens e cargas. Esse aperfeiçoamento vai desembocar nos grandes descobrimentos portugueses, né? E a grande capacidade de navegar grandes distâncias e por rotas já pré-estabelecidas. Isso porque o estudo do Oceano Atlântico acabava de mostrar que acima e abaixo do Equador os ventos obedecem ao mesmo regime, ou seja, que há correspondência exata de direção nas correntes de ar que sopram do hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, as conclusões, né, sobre a existência desse paralelismo eólico, né, pelo seu sentido prático aplicado à navegação à vela, levaram então à determinação exata das rotas para chegar à Índia e mostraram que o caminho de ida tinha de ser diferente do percurso de volta. Então, Bartolomeu Dias deixou Lisboa no verão de 1487 com 2 caravelas e uma naveta, pequeno barco auxiliar carregado com mantimentos. Após uma escala na costa da Mina, Bartolomeu Dias foi seguindo a navegação costeira até as vésperas do Natal, deixando a naveta com alguns homens numa pequena angra e seguiu para o sul com 2 caravelas ainda correndo a costa. As velas e as correntes marítimas contrárias à navegação forçaram o comandante a decidir-se pelo abandono do curso à vista de terra e a ter-se na volta do mar para sudoeste, procurando então ventos favoráveis ao seu destino, né? E que era avançar para o sul. Então, essa manobra repetia soluções que tinham resolvido idênticas dificuldades para velejar no Atlântico Norte. Foi, portanto, e cabe aqui a insistência, uma decisão, né, de experiência e de conhecimentos náuticos realmente incríveis. Então, mantendo então Bartolomeu Dias o curso desta volta, as 2 caravelas chegaram às bordas dos já conhecidos ventos que sopram do oeste, isto é, do lado da América do Sul. Na ponta destes ventos navegou no sentido da costa, mas não lhe apareceu à vista terra firme, então insistiu, né, em mais uma centena de léguas para leste, e tendo verificado que a costa atlântica não aparecia na linha do horizonte, concluiu que ele chegara ao seu termo e foi então procurá-la no rumo norte, ou seja, voltou ao litoral africano, tendo já dobrado o cabo, né, para entrar na Baía de São Brás, no Oceano Índico, hoje batizada como Mossel Bay. Muito bem, em terra, então, Bartolomeu Dias abasteceu as caravelas de água e alimentos frescos, fez-se de novo no mar, subindo a linha litorânea e finalmente entrou no Rio do Infante, atualmente The Grand Fish River. A água era, vamos dizer assim, morna, né? A vegetação tropical, e as tripulações estavam cansadas e o capitão resolveu retornar então para Lisboa. Então, na volta viagem, finalmente passou à vista
do imponente Cabo Tormentoso, né, ou das Tormentas, né, Cabo das Tormentas, ao qual Dom João II chamou de Cabo da Boa Esperança, por ter colocado a Índia ao alcance dos portugueses, devido, né, à riqueza das especiarias e todos os conhecimentos advindos daquela região. Bom, então, encontrar a passagem sueste, Bartolomeu Dias não só provou que a náutica lusitana então era confiável e que assentava então em conhecimentos exatos e náuticos científicos, né, como mostrou que não tinha valor a tese de uma rota horizontal, que por hipótese então poderia chegar, né, até a Índia pelo ocidente, ilusoriamente, como tentou, né, ilusoriamente tentou Cristóvão Colombo em 1492. Então a descoberta da rota para a Índia via Cabo da Boa Esperança então afastou em definitivo o interesse de Portugal pelos planos de Colombo. Ora, que maravilha para nós essa série que nós estamos fazendo sobre as navegações portuguesas. Ela tem o intuito de nos colocar dentro de um pensamento historiográfico que os portugueses foram esses grandes navegadores, os portugueses foram os grandes inventores, grande homem de ciência, grande homem de civilização ocidental e cristã. Então, assim, esses, da onde, porque, olha, é o seguinte, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. O Brasil precisa urgentemente descobrir de onde ele veio. Quem foram os principais descobridores, quem foram os principais interlocutores do mundo lá no século XIV, XV, e que trouxe toda essa cultura ocidental cristã para nós. Então nós a recebemos por meio dos portugueses, então os grandes portugueses. E logo nós vamos entrar no próximo vídeo aí, nós vamos entrar também em Pedro Álvares Cabral de maneira mais profunda, né? E pra gente saber de onde a gente veio, não é verdade? Então, descobrir, ler a história portuguesa, né? Começar a história do Brasil pela história de Portugal. Seria aí muito bom para nós. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau, curte e compartilha.